Leituras no Evangelho de João, capítulo 21. Chegamos ao último capítulo do Evangelho de João e nós começamos dizendo que João é um evangelho diferente. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são três evangelistas que são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque os três têm a mesma visão, a mesma ótica. Esses três evangelhos procuram explicar a vida de Jesus na Terra e, por essa razão, contam sobre o seu nascimento, sobre a sua genealogia, sobre os milagres que Jesus operou, e cada um deles dirige-se a um público diferente. Mateus conta a história da vida de Jesus e os seus milagres para o povo judeu, porque ele era judeu. E o propósito de Mateus é mostrar para o povo judeu que Jesus veio da linhagem de Abraão e do rei Davi e, portanto, era o Messias. Mas ele procura revelar que Jesus era o Messias, buscando revelar que Jesus é da descendência de Abraão. Marcos tem um evangelho compacto. Ele prega para o povo de Roma e por essa razão ele é muito objetivo na sua narrativa, contando de maneira muito breve sobre os acontecimentos iniciais da vida de Jesus e dando destaque em relação aos seus milagres. E Lucas procura aprofundar um pouco mais os relacionamentos familiares de Jesus. Vamos lembrar que Lucas era grego e que todos os gregos buscam o conhecimento histórico e por essa razão Lucas faz um detalhamento da família de Jesus, começando o seu evangelho falando a respeito da relação que ele tinha com Isabel, que era prima de Maria, a virgem da qual Jesus nasceu, e o seu grau de parentesco com João Batista, que era, portanto, seu primo, uma vez que era filho da prima de sua mãe. E Lucas dá um destaque também na história de Jesus. João é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele escreve com o propósito de revelar que Jesus é o Filho de Deus. Então ele começa no capítulo 1 dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fala no capítulo 1 que Jesus veio para os seus, no caso o povo judeu, e os seus não o receberam, mas todos que o recebem, todos os que o receberam são feitos filhos de Deus. Então o foco, logo no capítulo 1, é dizer que quem recebe Jesus é filho de Deus, porque todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, revelando que Jesus fez todas as coisas no Gênesis. Quando Deus estava criando todas as coisas, Jesus era o Verbo, ele era a palavra que Deus dizia. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, e quando Deus deu todas as ordens para a criação nos 7 dias, incluindo o dia do descanso, Jesus estava lá. Esse é o foco de João. Então João, ao contrário dos outros evangelistas, não conta muitos milagres. Ele fala a respeito de poucos milagres. E cada milagre que ele fala tem o objetivo de revelar que Jesus é Deus. No capítulo 2 ele conta sobre o milagre da transformação da água em vinho em um casamento em Caná da Galileia com o propósito de revelar que Jesus tem poder de transformar água em vinho. Depois no capítulo 5 ele fala sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda com a finalidade de mostrar que ele pode levantar os paralíticos e que ele é Senhor do sábado. Depois no capítulo 9, no capítulo 8, Jesus aparece perdoando os pecados de uma mulher adúltera e dizendo: eu não te condeno, você está perdoada, vai e não peques mais, mostrando que ele é Deus porque ele tem poder de perdoar pecados. No capítulo 9,
Jesus realiza a cura de um cego de nascença, cuspindo no chão e fazendo lodo, mostrando que ele tem poder, porque assim como Deus formou o homem do pó da terra, ele também completa o globo ocular daquele homem usando a terra. No capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. E são esses os milagres que João conta. Esqueci de falar do capítulo 6. Ele conta sobre a multiplicação dos pães, mas ele conta apenas da primeira multiplicação dos pães. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas revelam que foram duas, mas João conta apenas da primeira, porque no final do capítulo 6, logo depois que Jesus opera a multiplicação dos pães, ele começa a falar a respeito da morte dele, que o corpo dele seria partido e depois seria feita uma celebração de ceia para um memorial, para lembrarmos eternamente de que um dia ele voltará. Depois de João ter relatado esses milagres, todos os outros capítulos se dedicam a mostrar Jesus conversando com pessoas e mostrando que ele é o Filho de Deus. No capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos e revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é o versículo-chave, não só do Evangelho de João, como também o versículo-chave de toda a Bíblia. A Bíblia revela Jesus como Filho de Deus, como aquele que foi prometido no Antigo Testamento e que veio para trazer a salvação, não só para o mundo, veio primeiramente para os seus, como João fala no capítulo 1. Mas os seus o recusaram, então ele estendeu a salvação para o mundo. Na verdade, ele já veio para salvar o mundo, mas ele veio primeiramente para os judeus que não o receberam. Mas ainda o receberão quando ele voltar. E no capítulo 3 ele conversa com Nicodemos, no capítulo 4 ele conversa com uma mulher samaritana para mostrar que ele é a água da vida. No capítulo 5 ele cura o paralítico do tanque de Betesda e fala: examinai as escrituras, porque é nelas que vocês vão encontrar a vida eterna. No capítulo 6 ele fala que no futuro ele morrerá e que o seu corpo seria partido e que então todos deveriam comer o seu corpo e beber o seu sangue, dizendo que a importância da celebração da Santa Ceia ou da Eucaristia é fundamental para a vida cristã. No capítulo 7, logo depois que acontece a festa dos tabernáculos, que é uma festa que é comemorada pelos judeus, com base em Levítico, no capítulo 23, no versículo 39 a 42, em que Deus disse para Moisés: diga para o povo fazer anualmente, no mês 7, no dia 15, a festa dos tabernáculos, com duração de 7 dias e um oitavo dia de agradecimento, onde nesses 7 dias o povo fará festas e viverá em cabanas, lembrando-se que viveram como peregrinos no deserto por 40 anos, da terra do Egito até chegarem na terra prometida. E essa festa dos tabernáculos também faz eles aguardarem a vinda do Messias, assim como eles foram peregrinos no deserto no Egito até chegarem à terra de Canaã, eles aguardam a vinda do Messias. Justamente nessa festa, Jesus sobe para Jerusalém e no final ele começa, no meio da festa, ele chega na festa e no final da festa ele começa a pregar nas sinagogas e as pessoas ficam impressionadas e dizem: como que ele tem tanta sabedoria se ele não tem letras? Isso significa que Jesus não se formou como um fariseu, mas essas pessoas se esquecem que Lucas nos revela que dos 12 anos Jesus já conversava com os fariseus e ficava aprendendo no templo. Mas isso não era de conhecimento deles. E ele começa a ensinar e dizem, ele ensina como quem tem autoridade. E Jesus fala que a doutrina dele vinha do céu, porque ele veio do céu. No capítulo 8, logo depois que ele fala: atire a primeira pedra quem não tiver pecado, para aquela mulher e a perdoa, logo em seguida ele começa a fazer o seu discurso, conversando com os fariseus e dizendo que ele é a luz do mundo e que aquele que anda nele não andará em trevas. E ele fala, o versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará, se revelando como a verdade. Então os fariseus questionam ele: você é descendente de quem? Nós somos descendentes de Abraão.
E Jesus vem e fala: antes que Abraão fosse, eu sou. Lembrando do texto de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, quando Deus se revelou a Moisés, dizendo: o meu nome é Eu Sou. Então os fariseus, quando perceberam que Jesus estava dizendo que ele é Deus, ele estava se lembrando do texto do Êxodo para dizer: antes que Abraão nascesse, eu já era, eu já estava com Deus. Tomaram em pedras, tentando matar Jesus, mas Jesus escapou entre eles e entrou no capítulo 9, curou o cego de nascença e começou a falar novamente que ele é Senhor do sábado. E no capítulo 10 ele prossegue dizendo que ele, na verdade, é o bom pastor. No capítulo 10, no versículo 30, ele fala: eu e o Pai somos um. Mais uma vez, Jesus faz um discurso mostrando que eu vim do céu e eu sei o que existe lá, eu desci de lá e eu vou voltar para lá. Então os fariseus, pela segunda vez, tomaram pedras e tentaram matá-lo, dizendo: ele está se fazendo como Deus. Mas ele escapou do meio deles, foi para Betânia no capítulo 11, ressuscitou Lázaro, e então, quando ele ressuscita Lázaro, no capítulo 12, nós vemos que havia um banquete na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava comendo nesse banquete e os fariseus estavam com ódio, querendo matar Jesus e matar a Lázaro, porque Lázaro ressuscitado era um sinal de que Jesus era Deus. Percebe-se nessa narrativa que João está contando os milagres apenas aqueles que interessam para mostrar que Jesus é Deus. A preocupação de João não é ficar fazendo detalhamento a respeito de muitos milagres. E logo no capítulo 12, Jesus entra em Jerusalém como Messias. Ele entra montado em um jumentinho, como está profetizado que o Messias viria montado em um jumentinho, conforme a profecia do profeta Zacarias, no capítulo 9 e no versículo 9. Ele entra e as pessoas colocam ramos no meio do caminho e começam a dizer Hosana, que significa aquele que veio em nome de Deus. E isso faz com que Jesus entre em Jerusalém, e esse episódio também é relatado por todos os evangelistas como confirmação de que Jesus veio na terra e ele entrou em Jerusalém, sendo aclamado como Messias, sendo reconhecido como Deus. E depois que ele entra de maneira triunfal em Jerusalém, Jesus já realiza um pouco perto da Páscoa, antes da Páscoa, uma ceia, onde ele lava os pés dos discípulos e ensina a lição da humildade, dizendo para eles: se eu sou mestre e fiz isso por vocês, façam isso também pelos outros. Nenhum discípulo é maior do que o seu Senhor. E ele fala: eu vou morrer e serei traído por um de vocês. Todos ficam alvoroçados e nós estamos agora em João capítulo 13. E ficam se perguntando: quem será? Jesus, Pedro faz um sinal para João, dizendo, pergunta para ele, e Jesus diz para João, que é o discípulo amado que estava abraçado perto, junto ao peito de Jesus, quem seria? E Jesus fala: aquele para quem eu der o bocado molhado. E ele dá o pão molhado para Judas. Então Jesus fala para Judas: o que você tem que fazer, faça-o logo. Os discípulos não entendem, mas Judas e Jesus entenderam. Os discípulos pensam que Jesus o mandou fazer algo logo, que seria comprar alguma coisa para eles, porque Judas tinha a bolsa que era o tesoureiro, mas Judas, na verdade, foi buscar aqueles que prenderiam Jesus. Enquanto Judas sai para buscar os guardas que prenderão Jesus, Jesus, já sabendo disso, fala para os discípulos que ele seria preso, que ele seria traído antes de dispensar Judas, e diz: falo antes para que quando ocorrerem as coisas vocês saibam que eu já sabia. Então Pedro fala que, e Jesus ainda completa no capítulo 13, vocês vão me deixar sozinho. E Pedro fala, eu não deixarei. E Jesus fala, não cantará o galo sem que antes me negues por 3 vezes. E depois dessas coisas, Jesus faz os seus últimos discursos, os seus últimos avisos para os seus discípulos. No capítulo 14, ele fala, não se turbe o vosso coração,
Crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: eu vou e vou preparar lugar para vocês. E ele fala: vou e derramarei o meu espírito virá sobre vocês. No capítulo 15 ele fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim dá muito fruto, mas aquele que não dá fruto é arrancado e tirado para fora. E ele fala: se vocês me amarem, guardarão as minhas palavras e os meus mandamentos. Mas se não me amarem, não vão guardar os meus mandamentos. E falou: assim como o mundo aborreceu a mim, vão aborrecer a vocês. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas como vocês não são do mundo, o mundo vai aborrecê-los. Então vocês precisam estar preparados e entender que vocês serão aborrecidos. E no capítulo, mais uma vez, ele fala: mas vocês vão receber o Espírito Santo. E no capítulo 16, Jesus fala como é receber o Espírito Santo. Ele fala: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, e porque ele receberá de mim a palavra e eu receberei do Pai. Então o Espírito Santo é Deus em vocês, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo não crê em mim. Então é o Espírito Santo que nos convence que Jesus é o nosso Salvador. No mesmo João escreveu em 1 João, no capítulo 2, que o espírito do anticristo é o espírito que nega Cristo. Mas o Espírito de Cristo, portanto, vem do Espírito Santo, que revela para nós que Cristo é o único Senhor e Salvador. Quando uma pessoa recebe a Jesus, ela recebeu o Espírito Santo, que a convenceu a respeito do pecado. Depois Jesus disse: ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça é o Espírito Santo que nos faz entender que a única forma de recebermos a justificativa dos nossos pecados é por meio do Senhor Jesus, que é, do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo é o Espírito Santo que nos convence que se não recebemos Jesus, andamos com o príncipe das trevas, que segue neste mundo e que ele já está julgado, ele já está condenado. Ele vai para o lago de fogo, conforme o próprio João, anos mais tarde, quando ele ficou velho, quando ele era um ancião, ele foi preso e colocado em condenação na solitária, na ilha de Patmos. E lá ele recebeu a revelação a respeito do futuro, das coisas do fim. E ele mostra o que Deus mostrou a ele, o que Jesus ensinou a ele, que Satanás já está julgado e será lançado no lago de fogo. No capítulo 17, Jesus faz as suas últimas orações, as suas últimas palavras a Deus. E ele fala: Deus, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou. Eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. E ele fala assim, que o Senhor cuide daqueles que ficam, porque para que eles não se percam. E ele fala: glorifica teu filho, assim como eu te glorifiquei. Quando Jesus pede a Deus: glorifica teu filho, Jesus estava dizendo: derrama agora a glória sobre a minha vida, porque na hora que eu morrer, eu vou voltar, vou subir novamente ao céu. No capítulo 18, nós vemos que Judas, nesse meio tempo, entre o capítulo 13 e o capítulo 18, em que Jesus disse as suas últimas palavras, nos capítulos 14, 15, 16 e 17, Jesus faz a sua última oração. Judas aparece com os guardas que foram preparados pelos fariseus para prenderem Jesus, no capítulo 18. E ele é levado primeiramente para Anás, que era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote. E ali ele é interrogado. E depois de ser interrogado, prendem-no e o entregam para uma audiência perante Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos representava o Império Romano, e nesse período do primeiro século, vamos lembrar que Israel estava tomada, não só Israel, mas grande parte de muitos territórios estavam tomados por Roma. O Império Romano era muito grande e o Império Romano permitia que cada um dos povos fizesse o governo
de algumas questões. Então Pôncio Pilatos diz para o povo judeu, quando entregam Jesus para ele: julguem ele vocês. Mas os judeus não queriam matar Jesus porque era o tempo da Páscoa e ninguém queria ter sangue nas mãos. Então eles entregam Jesus e dizem para Pôncio Pilatos que ele faça o julgamento. Chegamos no capítulo 19 e a conversa a respeito da condenação de Jesus prossegue. E Pôncio Pilatos leva Jesus 2 vezes para fora, dizendo: não vejo nada de errado neles. Então eles dizem na segunda vez: se você não vê nada de errado nele, porque ele se faz como rei dos judeus, então você compactua contra o César. E César era o imperador de Roma. Era proibido que os povos se constituíssem como reis, porque qualquer pessoa que se levantasse como um rei estava se opondo ao governo de Roma. Então o imperador romano fazia o quê? Ele atacava as pessoas. Ele matava qualquer pessoa que quisesse levantar um movimento contra o imperador. E quando disseram isso para Pilatos, que ele se fez rei dos judeus e que se Pilatos não o condenasse, então isso significaria que ele estaria concordando com o reinado de Jesus e indo contra o imperador César. Quando disseram isso, então Pôncio Pilatos o entregou à condenação. Voltando no capítulo 18 ainda, quando houve o início da audiência, Pilatos disse: eu não vejo condenação nenhuma nesse homem, mas por ocasião da Páscoa é costume soltar um preso. Esse hábito de soltar um preso é conhecido no Brasil como anistia. A Constituição brasileira permite que o presidente da República, no final de ano, conceda um indulto de Natal. Então existe a graça, a anistia e também o indulto. E esses 3 institutos que estão previstos na Constituição permitem que o presidente conceda alguns tipos de perdão coletivo e alguns tipos de perdão individual. Então, igualmente, em Roma existia esse instituto. E Pilatos fala: quando chega a época da Páscoa, vocês podem pedir para soltar alguém. Vocês querem que solte Jesus ou Barrabás? Estou falando do final do capítulo 18. E eles gritam: Barrabás. Quando chega no capítulo 19, como eu estava falando, Pilatos continua com o julgamento de Jesus, uma vez que ele não foi solto. O povo preferiu soltar Barrabás, que era um salteador, ou seja, ele era um ladrão. Jesus foi trocado pelo seu próprio povo por um ladrão. Tomaram Jesus como se nada fosse, sendo ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o próprio Filho de Deus, o próprio Verbo divino, como João está revelando, foi trocado por um ladrão, porque as pessoas não reconheceram o seu valor. E isso nos traz um ensinamento. Muitas vezes as pessoas vão trocar você por uma pessoa que não vale nada. Vão trocar você por um ladrão ou por uma pessoa que não dá importância para nada, e você muitas vezes vai pensar: me trocou por nada, me trocou por alguém que não fez nada. Mas o próprio Senhor Jesus passou por isso e ele disse no capítulo 14 e depois no capítulo 16: nenhum servo é maior do que o seu Senhor. E no capítulo 15 ele falou: vocês serão aborrecidos no mundo. Parece que quando nós fazemos as coisas certas, ninguém valoriza o que nós fazemos. Mas é assim, porque o próprio Jesus nos avisou: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos aborrece. Então, no capítulo 15, Jesus já nos deixou avisados disso. Assim como ele foi trocado muitas vezes, nós seremos rejeitados e recusados nesse mundo, porque nós não somos desse mundo e não fazemos parte do sistema do mundo,
e o mundo não reconhece valor algum em nós. Muito pelo contrário, o mundo nos vê como pedra de tropeço, como Jesus disse que a pedra de esquina foi aquela em que tropeçaram e caíram. Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra angular. A pedra de esquina é a pedra que sustenta duas das paredes de uma construção. É uma pedra fundamental. Então, ele, sendo pedra fundamental, foi recusado pelo mundo. E no capítulo 19, como deram a graça, o perdão para Barrabás, Pôncio Pilatos, no capítulo 19, precisa prosseguir no julgamento de Jesus. E no capítulo 19, por duas vezes, ele fala: ele não tem culpa de nada, mas as pessoas dizem: se você concordar com ele, então você se faz inimigo de César. No momento em que colocaram o cargo que Pôncio Pilatos ocupava e a possibilidade dele ser um cúmplice contra o próprio César, contra o imperador, que o levaria a ser condenado e a responder a um processo, Pôncio Pilatos poderia ser réu. Ele desistiu, lavou as mãos e disse: então aqui está o acusado e o condenado entrego para que seja morto. E o povo judeu não quis julgá-lo, mas a morte de Jesus já havia sido profetizada que seria uma morte maldita. E ele foi morto como um salteador entre dois salteadores, um de um lado e o outro de outro. Tanto é verdade que João não tem o propósito de falar a respeito de nenhum outro assunto, a não ser que Jesus é Deus, que ele não relata o episódio que Mateus vai relatar e que Lucas vai relatar, dizendo que um deles chegou a dizer: Pai, perdoa-me, porque que um dos ladrões zombava de Jesus, dizendo: solta-nos daqui, enquanto que o outro pediu a misericórdia, falando: nós estamos aqui pelos nossos pecados, mas este não tem pecado algum. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa passagem João não conta para nós. Quem conta é Lucas. E por que João não conta isso? Porque João, agora vamos entrar no capítulo 20. Aliás, vamos entrar na parte final do capítulo 19. Ele está exclusivamente dedicado a mostrar que Jesus morreu entre dois ladrões. Quando entra no capítulo 20, João fala a respeito da ressurreição de Jesus. E agora, depois disso, e vamos entrar agora no capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. No capítulo 20, Jesus se mostra duas vezes para os discípulos. Ele se revela primeiramente para Maria Madalena, estamos falando do capítulo 20, e diz para ela: avise os discípulos que eu estou vivo e que eu os visitarei. Depois que Maria Madalena avisa os discípulos, Jesus aparece no meio deles uma vez, dizendo: Pai seja convosco. E todos eles estão ali reunidos, veem Jesus e Tomé não estava presente. E quando ele volta e contam para ele, ele fala: eu não vou crer se não puser a minha mão nos cravos, nas mãos dele e no lado. Então Jesus aparece uma segunda vez e fala para Tomé: põe as tuas mãos aqui nas minhas mãos e no meu lado. Então Tomé crê. E Jesus fala: bem-aventurados os que não viram e creram, porque eles tinham visto muitas maravilhas. E agora estamos em João capítulo 21, que termina o Evangelho de João. Depois disso, ou seja, depois de tudo isso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Era a terceira vez que Jesus estava se manifestando para eles, junto ao mar de Tiberíades. Vamos lembrar que esse mar de Tiberíades, ele corresponde ao mar da Galileia. O mar da Galileia é um mar enorme e tem uma parte em que ele é conhecido como Mar de Tiberíades porque ele corresponde à parte do Mar da Galileia que fica perto da cidade de Tiberíades. E existem outras passagens que, quando falam do Lago de Genezaré, estão se referindo ao Mar da Galileia também, porque na parte desse mar
que fica em Genezaré, em que ele parece um lago. E manifestou-se assim. Versículo 2: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Esse Tomé que viu Jesus na segunda aparição, porque na primeira ele não estava presente e ele não creu. E Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu são Tiago e João. Esse João, que é o autor do Evangelho de João, era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Então nós vemos que não estavam todos, mas estavam quase todos. Estavam Pedro e Tomé e Natanael, e Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, e outros dois. Significa que estavam 7 discípulos. 3. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. 5. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. 6. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, esse discípulo a quem Jesus amava, é o próprio evangelista João. Ele se refere a ele mesmo no Evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. Quando nós lemos o capítulo 13, nós vemos que ele fala de si mesmo e aquele discípulo a quem ele amava estava reclinado com a cabeça junto a Jesus. E Jesus lhe disse: Aquele para quem eu der o bocado molhado, esse é o que me trai. Isso está escrito em João capítulo 13. E lá em João, no capítulo 13, João fala a respeito de si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Vemos, portanto, que, nesse capítulo 21, que depois que Jesus apareceu 2 vezes para eles, eles ficavam sem norte. Eles não sabiam o que fazer. Então eles voltaram a pescar e Simão Pedro estava despreocupado em relação a prosseguir na linha de seguir a Jesus, porque estava sem direcionamento nenhum. Versículo 8: E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. 10. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Esse versículo 11 tem uma aplicação espiritual. O Senhor quer fazer de nós pescadores de homens, e o Senhor quer fazer de nós pescadores de almas para o reino de Deus. Os peixes simbolizam as almas, e sendo tantos não se rompeu a rede, significa que o Senhor quer nos fazer como rede. E quando a rede não se rompe, isso tem uma simbologia espiritual. Deus quer fazer de cada um de nós redes que alcancem muitas pessoas para o reino de Deus, e enquanto nós estivermos alcançando pessoas para o reino de Deus, nós não vamos ser rompidos. O Senhor é quem nos sustentará e nos dará força para podermos alcançar almas para o reino dele. Versículo 12: Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. No versículo 12, nós temos uma outra aplicação espiritual. Todo aquele que tem intimidade com o Senhor pode jantar, pode sentar-se à mesa com o Senhor. O sentar-se à mesa com ele será completo quando ele voltar, como ele prometeu no capítulo 14 de João. Ele voltará e estaremos para sempre com ele nas bodas do Cordeiro. Mas enquanto ele não vem, nós podemos ter a intimidade com o Senhor e ter um relacionamento com ele, chamá-lo para sentar à nossa mesa, para conversar conosco e nos dizer
o que Ele quer que nós façamos enquanto nós estamos aqui nessa terra. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus fala assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então nós podemos dizer: Senhor, senta-se comigo e mostra-me qual é a tua vontade. Assim como Jesus tinha como comida e bebida fazer a vontade do Pai, nós podemos ter Jesus como a nossa comida e a nossa bebida, fazer a vontade dele todos os dias, gastando a nossa vida de maneira útil para o reino de Deus, ao invés de estarmos preocupados com relação aos noticiários e fatos políticos, econômicos, sociais que acontecem nessa terra, enquanto o mundo tenta nos distrair e nos fazer esquecer do propósito que ele tem para nós. Versículo 13: Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Jesus é o pão da vida, no versículo 13. O próprio Jesus está tomando do pão dele e entregando para nós. Mas muitas vezes nós estamos mais ansiosos e preocupados em comer o pão dessa terra, o pão que Satanás, que o diabo amassa e entrega, pronto para que nós venhamos a comer do fermento desse mundo e fiquemos carregados e cheios de iniquidades, de pecados, de coisas que não agradam a Deus. Agora, Jesus, ele é o pão da vida e ele nos dá o pão quente que vem do céu para que nós possamos comer e ter força para alcançarmos os peixes, para alcançarmos as almas. 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Veja que aqui, quando João conta as 3 vezes que Jesus se manifestou, ele está buscando mostrar, confirmar que Jesus era Deus, que ele realmente tinha ressuscitado. Versículo 15: Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18. Por que João conta esse episódio em que Jesus conversou com Pedro e perguntou para ele 3 vezes se ele amava ele? Porque esse episódio mostra que Jesus perdoou a Pedro. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, o Senhor perguntou para ele 3 vezes se amava ele, para que Pedro pudesse responder: Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. E depois dissesse: Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Quando Simão Pedro respondeu pela terceira vez: Sim, o Senhor sabe todas as coisas, Pedro quis deixar na entrelinha: Eu amo, mas eu ainda não tenho força para manifestar todo esse amor. Mas o que ele queria dizer ali estava implícito, é que ele realmente amava, mas ele tinha limites. E muitas vezes nós temos os nossos limites, mas o Senhor conhece os nossos limites. E o Senhor não exige nada além dos nossos limites. Ele sabe que eu e você vamos errar e vamos decepcioná-lo muitas vezes, mas antes de decepcionarmos ao Senhor, ele já sabe que não temos aquela força, aquela estrutura. O pecado que Pedro cometeu no relato do capítulo 13 de João foi o dele ter pensado que era mais forte espiritualmente do que verdadeiramente e de fato era. E por isso Jesus disse: Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus não estava condenando Pedro, porque Jesus já sabia que todos seriam dispersos. Mas Pedro não sabia, não tinha a visão exata de quem ele mesmo era. E Jesus estava apenas revelando que ele é Deus. Então Deus sabe que eu e você vamos tropeçar e vamos pecar
em muitas coisas, mas Ele está como Salvador para estender a mão para que nós recebamos o renovo e a salvação. Então nós não temos que nos colocar como fortes, mas devemos ser sinceros e dizer: Deus, eu tenho fraquezas, mas eu quero guardar os seus mandamentos e eu quero andar em correção. Isso não é justificativa para que você viva eternamente no pecado. Existem pessoas que dizem: ele já sabe que eu vou pecar, então eu posso viver a minha vida pecando e pedindo perdão. Isso é falta de temor ao Senhor, é falta de honra ao Senhor. Porque no capítulo 15, Jesus diz: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Um sinal de que quando a pessoa tropeçou por fraqueza, é o arrependimento. Aquele que tem o Espírito Santo, sempre que peca, ele se sente muito mal. Ele sente aquela comiseração, aquele sentimento de miséria, aquela sensação de que ele pecou e que ele realmente precisa do perdão e precisa do arrependimento. Em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, está escrito que aquele que confessa o seu pecado e se arrepende, ele prosperará. Então é necessário haver o arrependimento. E aqui, João relata que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: você me ama? Para que mostrar que Jesus perdoa os nossos pecados e que ele é Deus para dar força para que quando nós caímos e tropeçamos, para que ele nos levante, porque ele é o Senhor. Então no versículo 18, Jesus fala: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não quer. Então esse versículo 18, Jesus estava mais uma vez mostrando que era Deus, porque Pedro, segundo a história da igreja, morreu crucificado. Iam crucificá-lo da mesma forma como Jesus. E ele disse: igual o meu mestre não, porque não sou digno. E pediu para ser morto, crucificado de cabeça para baixo. Então, Jesus estava dizendo para ele: quando você era jovem, você ia para onde você queria, você usava a roupa que você queria. Mas quando você for velho, vão colocar a roupa em você e vão levá-lo para o lugar em que você não quer. Jesus já estava dizendo para ele como seria o futuro dele, mostrando mais uma vez que era o Messias. E nesse versículo 18, o Senhor já conhece o nosso futuro. Ele já sabe o que preparou para nós. E não devemos ficar tristes lendo o versículo 18, pensando que o nosso futuro é um futuro de morte. É um futuro de morte física, mas nós temos a promessa de vivermos eternamente com Ele. Então, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus disse isso também para nós. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aqui no Evangelho de Mateus, em Mateus, no capítulo 10, Jesus disse no versículo 28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós vemos que Jesus estava dizendo para os seus discípulos não terem medo a respeito daqueles que estão na terra. Voltando para João 21, nós estávamos lendo o versículo 18, não devemos temer os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. E no versículo 19, e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Esse versículo 19 completa o 18, em que Jesus estava falando a respeito da morte com que Pedro o glorificaria. Versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava,
e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Veja que ele está falando do episódio registrado no capítulo 13, que João estava com seu peito recostado no peito de Jesus, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Veja que Pedro, naquele momento em que viu João, o evangelista João, o próprio autor desse evangelho, se aproximando, perguntou para Jesus: O que vai acontecer com o João? Versículo 22. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Esse versículo 22 tem uma aplicação espiritual para nós. Quantas e quantas vezes nós queremos nos intrometer no ministério dos outros? Ah, o que vai acontecer com o pastor tal? O que vai acontecer com a irmã fulana? O que vai acontecer com o irmão Beltrano? Nós não temos e não devemos nos preocupar com o que vai acontecer e com como anda o ministério do nosso irmão. Nós precisamos nos preocupar em cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Você está orando, jejuando, lendo a palavra, se fortalecendo, se preparando para anunciar o reino de Deus? Você precisa ser uma rede. O mundo está cheio de peixes para serem pescados para o reino e as pessoas estão dormentes, preocupadas em olhar o Instagram, o Facebook, a rede social, fazendo críticas em relação ao trabalho dos outros pastores, dedicando tempo para pesquisar sobre a vida do outro, para ficarem falando e disparando contra os outros, quando o tempo é precioso. Paulo falou na carta aos Efésios que sejam pessoas que façam a remissão do tempo, remindo o tempo, porque o tempo é curto e as pessoas estão gastando tempo em ficarem falando umas das outras. E é isso o versículo 22, Jesus disse: O que te importa? Segue-me tu. Ou seja, faz aquilo que eu estou falando para você, me segue você, preocupe-se com você. 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então veja, é nesse versículo 24 que João se revela. Agora, no final, no último capítulo, ele fala: Fui eu que estava com minha cabeça no peito de Jesus. Fui eu que tinha intimidade com o sumo sacerdote. Quando nós lemos no capítulo 18 que Jesus é preso e ele é levado para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, João é o único que entra juntamente com Jesus. Mas ele entra porque ele era conhecido do sumo sacerdote. Então, por ele ser conhecido, ele pôde entrar ali. E essa lição do capítulo 18 nos mostra que muitas vezes Deus permite que alguns de nós tenhamos contato com algumas autoridades que permitem que nós participemos de alguns eventos livres do perigo. Porque isso acontece. Por exemplo, Paulo, quando foi açoitado, disse: Nós somos cidadãos romanos e vocês nos açoitaram e nos colocaram na prisão. Por que vocês fizeram isso? Era alguma coisa que Paulo tinha a mais. Ele tinha essa cidadania e podia permitir que o seu julgamento, por exemplo, ele pôde apelar para ser julgado por César. Ele tinha o direito a um recurso de apelação para César. Por quê? Por causa da sua cidadania. Isso nos mostra uma coisa na vida prática. O nosso network, o contato que nós fazemos com as pessoas, permitem que nós possamos avançar mais quando conhecemos mais pessoas. No caso aqui, João tinha o network, ele conhecia o sumo sacerdote. Então ele foi o único que, quando Jesus estava morrendo, lá Mateus registra que Maria começou a chorar junto à cruz e Jesus disse para ela: Eis aí o teu filho, mulher. Falando que João,
que era um discípulo muito amado de Jesus, poderia recebê-la. E João a recebeu. E o próprio João conta isso no capítulo 19. Vamos voltar aqui ao capítulo 19, aqui, quando ocorre a crucificação de Jesus. Vamos ver aqui o versículo em que ele fala sobre isso, que a mãe de Jesus estava ali. Aqui, ó, versículo 26, capítulo 19, 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então nós vemos que quem deu o consolo para a mãe de Jesus, a Maria, logo que ele morreu, foi João, esse evangelista. Ele a recebeu por um tempo na sua casa, porque Jesus disse: Olha, esse aí é o discípulo amado. Ele foi o que mais andou comigo. E aqui no capítulo 21, na parte final, indo para o último versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então João, nesse último versículo, fala que existem muitos milagres que aconteceram e que não foram relatados. E nós vemos aqui que Mateus, Marcos e Lucas relatam muitos milagres. E João relatou apenas esses que eu mencionei nesse vídeo, justamente porque ele é pontual. Ele pega os milagres com o propósito de mostrar o que Jesus estava fazendo para mostrar que é Deus. Por isso que ele revelou apenas esses milagres. Nós sabemos que Jesus operou a ressurreição de outros mortos. Mateus fala que Jesus ressuscitou a menina, que dizendo Talita cumi, dizendo assim, que ela fosse levantada. E também em Lucas, no capítulo 7, Lucas é o único que registra a ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas João não está preocupado em revelar a ressurreição da menina e a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ele está preocupado em revelar o milagre da ressurreição, que foi o maior de todos os três, que quando Jesus ressuscitou Lázaro, porque Lázaro estava morto há 4 dias. Não havia dúvida nenhuma de que Lázaro realmente estava morto. Ele já tinha passado pelos 4 dias e estava sepultado dentro do sepulcro com uma pedra. Então João ele escolhe aqueles milagres que mostram que Jesus é Deus. E Jesus de fato é Deus. Ele é a luz do mundo e, como ele mesmo disse no Evangelho de João, João registrou Jesus falando em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você ainda não recebeu a Jesus, Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por meio de Jesus. Ele mostrou com todos os milagres que operou na terra e com tudo aquilo que realizou e fez, que ele realmente é o Filho de Deus. Receba Jesus dizendo: Jesus, eu te recebo como Senhor e como Salvador. Você estará dizendo que Ele é o teu Senhor, que a sua vida é para Ele. E quando você disser que Ele é o meu Salvador, você estará dizendo: Eu recebo o seu sacrifício na cruz por mim. Eu reconheço que eu sou pecador e por isso eu preciso de um Salvador. Por que Jesus é Salvador? Porque nós pecamos, então precisamos dele para nos salvar dos nossos pecados e nos apresentar a Deus. Então diga: se Jesus eu te recebo como meu Senhor, a minha vida eu entrego ao Senhor, e como meu Salvador, porque eu reconheço que a sua morte, como um ladrão, foi para tomar o meu lugar naquela cruz. Escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro onde estão anotados os nomes dos santos, daqueles que receberam Jesus. E peça, me dá o teu Espírito Santo, porque como nós estudamos e meditamos em João capítulo 16,
O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas que precisamos saber para seguir a Jesus e herdarmos o reino de Deus. E fazendo essa oração, você será filho de Deus e receberá o Espírito Santo e se tornará co-herdeiro de Deus, como Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 15, 16 e 17. Ele fala nesse texto, aqui em Romanos 8, nos versículos 15, 16 e 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Quando você recebe Jesus, você não tem mais o espírito de escravidão do pecado, mas você recebe o Espírito Santo. E você não precisa mais estar em temor, mas você recebeu o espírito de adoção de filho. E com esse espírito você pode clamar Abba Pai. Abba é uma expressão que significa paizinho. Abba Pai significa papaizinho. Você pode ser filho de Deus e chamá-lo de forma íntima de meu papai, meu papaizinho. Versículo 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo em você vai te dar a confirmação de que você está com Ele, você vai ouvir a voz dele, vai poder ter intimidade com ele. E o versículo 17: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então você é um filho, e quem é filho é herdeiro de Deus. Estará na eternidade e é co-herdeiro com Cristo. Cristo foi o primeiro, o primogênito. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 ao 20, está escrito que ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou, para ser o primogênito de muitos. Entre esses muitos estamos eu e você, se é certo que com ele padecemos, se é certo que aceitamos que o mundo não nos recebe, para que também com ele sejamos glorificados. Portanto, seja confiante em Deus, tenha confiança em Deus, receba Jesus como Senhor. Com essa leitura de Romanos 8, 15, 16 e 17, nós terminamos a leitura do Evangelho de João, que revela que Jesus é o Cristo, que vem do grego Christos, que significa ungido. Ele é o ungido de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador para todo sempre até chegarmos na eternidade. E não devemos temer os aborrecimentos desse mundo, mas focarmos apenas nele, porque todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e a minha vida e a sua vida são porque ele é que nos dá o fôlego de vida para sempre. Amém.